A paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para falar de uma mulher sem nome. E hoje vamos falar da viúva de Sarepta, a mulher que sustentou o profeta, a viúva que sustentou o profeta. E está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, diz assim: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Gente, vamos aprender uma coisa, muita coisa com essa mulher sem nome. Uma mulher que já estava esperando a sua morte. A coisa mais certa para ela, naquele lugar onde ela vivia, onde a fome havia tomado conta daquela cidade, a esperança daquela cidade havia morrido. E aquela mulher viúva estava esperando, apenas se preparando um ritual para fazer a última refeição com seu filho e esperar a morte, que era a única certeza que ela tinha. Não havia mais esperança para aquela mulher e para o seu filho. E ela, nesse processo, naquele dia que ela havia se levantado para fazer a última refeição, aparece para ela um profeta, o profeta Elias. Ele pede água. E quando ela ia, de repente ela pensou, bom, água eu tenho para oferecer para o profeta, eu vou pegar água. E disse, mulher, traz também para mim um pão para me alimentar. Aí ela, meu Senhor, ela diz assim, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Nossa, pensa que uma pessoa chegar na tua casa com fome, o profeta de Deus, e te pede um alimento. E você só tinha aquela porção tão pequena para fazer, dividir com o teu filho. E a mãe sempre pega o pedaço menor, e fica e dá o maior para o filho. E era justamente, com certeza, isso que ela estava pensando em fazer. E ele disse para ela, uma mulher que só tinha, pensa bem, ela tinha um punhado só. Não dava nem para fazer um bolo, apenas um pequeno bolo para dividir com seu filho. E ela disse, apenas um bolinho, E ele disse, vai conforme que tu fizeste, que tu disse que ia fazer, só que primeiro traz para mim. E disse, e o Senhor, assim diz o Senhor, que não vai faltar a farinha na botija, nem o azeite, não vai faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija, até que o Senhor derrame a chuva sobre a terra. E assim aquela mulher fez conforme o profeta assim ordenou. E eles foram alimentados por muitos dias. Interessante aqui que a gente aprende. Primeiro foi Deus que ordenou aquela mulher que sustentasse o profeta. Aquilo era uma prova tanto para ela como para o profeta também. Às vezes há momentos que nós passamos por crise, essa crise não é só conosco, é com toda a sociedade, com todo aquele ambiente que vivemos, com toda aquela cidade que estamos vivendo, momentos difíceis e muitos não acreditam que Deus pode mudar as coisas e querem fugir, querem ir para outra cidade,
ir atrás de uma outra situação para resolver o seu problema. E muitas vezes, e na verdade o nosso problema é que nós não entendemos quem é o nosso Deus. Nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não temos, não conseguimos entender o poder ilimitado do nosso Deus. Que independente das circunstâncias, Ele é o Senhor. Ele é o eu sou para todos os momentos que precisamos. Ele é a fonte para todas as nossas necessidades. E nós, como seres humanos, olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor. Olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para as nossas limitações. E esquecemos de olhar para cima de onde nos vem o socorro. Aquela mulher estava olhando para o seu ambiente, mas o Senhor enviou o profeta até aquela mulher. Imagine que deveria haver muitas viúvas naquela cidade, quantas mulheres passando necessidade, quantas pessoas passando necessidade. Mas o Senhor escolheu aquela mulher para abençoar ela e para trazer para ela uma grande lição. Ela não era uma mulher comum, para o profeta chegar à casa dela e que o Senhor ordenasse ela, que ela cuidasse do profeta. Aquela mulher cuidou do homem de Deus. E incrível que essa palavra, a gente vem aqui entender que por mais que a Bíblia fala que por mais que por muito tempo ela tenha sido alimentada por Deus, e quando ela ia lá fazer o bolo, a farinha nunca faltava e tinha a porção diária para fazer a alimentação dos 3, né? E de repente o filho dela morre. Aí sim, ela entendeu que tudo aquilo que ela tinha de mais precioso era o seu filho. E ele havia morrido. Aí sim, ela foi até o profeta e disse: quer dizer que você veio à minha casa para trazer sobre mim as minhas faltas, as minhas iniquidades, para que Deus matasse meu filho? Foi para isso que você veio aqui na minha casa. Então até então ela não tinha entendido por que o profeta tinha ido à casa dela. E o profeta foi orar por aquele menino. E aquele menino, ele ressuscitou. Então, eu entendo aqui, quando ele voltou aos seus braços, Elias falou para ela e disse assim: aqui está o teu filho. Ele disse: aqui está o teu filho. E então, vês o teu filho, ele vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdadeira. Ela só acreditou que ele era um homem de Deus e que a palavra que saiu da boca dele era verdadeira quando ele ressuscitou seu filho da morte e entregou nos seus braços. Essa lição que eu aprendo com esta mulher sem nome é que Deus mostrou para ela, ela não estava esperando já a morte veio. Só que Deus mostrou para ela que a solução de Deus nas nossas vidas, até para a morte ele tem solução. Não há nada que Deus não solucione em nossas vidas. Ela estava esperando a morte veio. E veio para a pessoa que mais ela amava, mais temia, o tesouro mais precioso dela. E o Senhor deu de volta para ela. O Senhor só queria que ela entendesse, que ela compreendesse o grande amor de Deus para com ela. A escolha que Ele fez no meio de tantas pessoas naquela cidade, que estavam todo mundo passando por necessidade. E o Senhor escolheu ela e o seu filho para abençoar. O Senhor só pôs à prova aquela mulher. O Senhor só quis trazer uma lição àquela mulher.
e quis demonstrar o seu amor por ela, o grande cuidado que ele tinha por ela. Aquela mulher não tinha marido, mas o Senhor passou a ser o seu marido, aquele que deu a providência diária para ela. E o Senhor diz que aquilo, providência diária, era até que o Senhor derramasse a chuva sobre a terra. Porque quem conhece a história dessa mulher, lá na frente, o Senhor a restitui tudo aquilo que ela havia perdido. O Senhor é bom. O Senhor é perfeito, o Senhor não erra, o Senhor não se atrasa, o Senhor, Deus, Ele não se atrasa, Deus, Ele não se adianta. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Nós apenas, Ele nos dá a oportunidade de revelar para nós o seu caráter, o seu poder, a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia. Não há como medir, não há como compreender a maneira como Deus age em nossas vidas. Estando sobre essas mulheres, a gente vai entendendo como Deus se revela, como Deus opera na vida de cada um. Eu tenho escolhido as mulheres para falar, as mulheres sem nome, mas que através delas o Senhor tem revelado o seu caráter, o seu amor, o seu cuidado, a sua grandeza, a sua ilimitável, né? Não há como limitar o seu poder, o seu agir. Aprendemos mais uma vez com a viúva de Sarepta. E o Senhor escolheu aquela mulher para mudar a vida dela, a história dela. Deus fez uma grande obra na vida daquela mulher depois que aquele profeta, que ela alimentou aquele profeta, que ela deu o seu melhor para aquele profeta durante os dias mais difíceis da sua vida. Deus te convida a abençoar pessoas e a compartilhar o teu pouco nos dias mais difíceis da tua vida. E é justamente quando Deus se agrada de ti e te abençoa, e com certeza a colheita virá. Com certeza a recompensa virá, e virá de uma forma tremenda na sua vida. Bem-aventurado você que nos dias difíceis compartilha o pouco, que nos dias difíceis sabe ser fiel ao Senhor e dar graças ao Senhor, porque virá o dia de chuva, virá os dias da abundância. Creia nisso, confia nisso, porque Deus é fiel. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.